pessoal, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. No episódio dessa semana a gente vai falar sobre cirurgia plástica. Eu sou Linda Carvalho e já começo aqui esse episódio perguntando a você, como é que tá a sua autoestima, hein? Me conte se você é daquelas pessoas que se preocupa, né, excessivamente aí com a imagem, quer sempre estar bem quando se olha no espelho, quer sempre estar melhor. Se é vaidoso, se é vaidosa, se você já fez ou pensa em fazer algum procedimento estético. Bom, eu trouxe aqui alguns dados, porque no episódio de hoje a gente vai falar sobre cirurgias plásticas e não tem problema em fazer aí algum procedimento estético para você se sentir melhor, né? Mais bonito, mais bonita, ficar bem consigo mesmo. Para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de procedimentos estéticos, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esse levantamento foi feito em 2022 e revelou que foram realizados, neste ano de 2022, mais de 3 milhões de procedimentos aqui no país. Detalhe, desses, mais de 2 milhões foram de cirurgias, principalmente na área da cabeça e face. Já os procedimentos não cirúrgicos, né, como o famoso Botox, por exemplo, somaram 971 mil intervenções. A gente vai falar sobre esse assunto, vai falar sobre como evitar exageros, quais são os cuidados, como buscar um profissional qualificado, adequado para esse tipo de procedimento. Vamos entender melhor esse universo e a gente está recebendo hoje aqui nesse episódio 2 especialistas, 2 cirurgiões que estão vindo aqui no nosso videocast pela primeira vez. Conosco aqui hoje, Dr. Ian Fernandes. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudar hoje, tirar dúvidas e esclarecer um pouco mais sobre a cirurgia plástica. Aqui conosco também a doutora Andréa Carneiro Maris. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Olha, quero saber o seguinte. Antes, vocês gostam de compartilhar conteúdo da área de vocês em redes sociais? São adeptos? Costumam compartilhar conteúdo? Como é que é isso aí? Compartilhe um pouco, Compartilha. Assim. Não tanto quanto eu gostaria por falta de tempo, mas a gente compartilha, sim. E qual o seu Instagram? É doutora Andréa Carneiro Maris. Então, quem quiser encontrar a doutora Andréa, @doutora... Tudo junto. Tudo junto. Andréa Carneiro Maris. Carneiro Maris. Doutor Ian? Também. Não tem como evitar. A rede social hoje a gente tem que ter, mesmo que não goste. Eu tento fazer o máximo para cada vez estar compartilhando informações. O meu é Dr. Fernandes com Y. Y-A-N, Ian Fernandes. Olha aí, para você achá-los nas redes sociais também. E falando em redes sociais, você que ainda não está seguindo o nosso canal aqui no YouTube, é bom se inscrever. Por que, Linda, que é bom se inscrever? Primeiro porque você ajuda no engajamento desse conteúdo e faz com que o algoritmo entregue ele a mais pessoas, tá bom? Segundo, porque toda vez que a gente postar aqui conteúdo novo, você vai receber a sua notificação. Tá? Além disso, nós estamos também no Spotify, nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação, e estamos ainda no Instagram, @Unimed João Pessoa, para você lá também interagir conosco, mandar sugestões de temas, enfim, tá bom? Participa. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. E eu já quero saber, vocês estudaram, eu já vi aqui, já ouvi aqui o sotaque da doutora Andréa. Já perguntei a ela nos bastidores, doutora Andréa não é daqui, me conte de onde é. Agora eu vou perguntar ao vivo aqui no nosso podcast. A senhora não é paraibana? Não sou paraibana, sou do estado do Paraná, cidade de Maringá. Paraná. E veio para cá, para João Pessoa? Isso, os meus pais, a família do meu pai e da minha mãe são aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte. Então, na verdade, meu pai foi para o Paraná, eu nasci, fui criada lá, mas o restante da minha família é daqui. E aí é o quê? Um ano que você estava falando? Um ano e pouquinho. Um ano e pouquinho veio para cá. Isso. E aí, tá gostando? Adorando, né? João Pessoa maravilhosa. Não é? Sim. Que bom. E você cursou medicina onde? Eu fiz em Curitiba, na 42ª turma da Evangélica Mackenzie. Depois fiz cirurgia geral em Curitiba também, Hospital São Vicente. Fiz cirurgia plástica em Campinas, na Irmandade Misericórdia. Legal.
Doutor Ian, é paraibano? Sou daqui, nascido em João Pessoa, nascido e criado. Olha aí, e se formou onde? Me formei em 2016 na Faculdade de Ciências Médicas, que chama AFIA hoje, né? Depois fui para São Paulo, onde eu fiz cirurgia geral no Hospital Ipiranga. E depois fui para Ribeirão Preto, fiz cirurgia plástica na USP Ribeirão Preto. Aí acabei, e agora fiz uma pós depois, em pós-bariátrica, e depois voltei. Como é que surgiu o interesse de vocês para medicina? Já vem de família, ou não tem ninguém da família na área, como é que é? O meu caso do meu pai, que é cirurgião, também é da Unimed, médico operado já de muito tempo. E ele é cirurgião do aparelho digestivo e me influenciou bastante também. Na época eu tinha dúvida com anestesia ou cirurgia, mas como eu fui seguindo ele, já fui entrando nas cirurgias, pegando gosto. Só mudei depois que eu fiz a residência da cirurgia geral. Aí eu comecei a cirurgia geral e vi, eu prefiro a plástica. E aí fui escolhendo, fui pensando melhor e mudei no final do R2, que é o segundo ano da residência. Sim. Eu decidi fazer cirurgia plástica e estou muito feliz, não me arrependo não. Que bom, e você, doutora? Meu pai também é médico, né? E meu irmão mais velho também. Acompanhava muito meu pai, só que meu pai é clínico, meu interesse sempre foi por cirurgia desde o começo da faculdade. Só qual área cirúrgica eu tinha um pouquinho de dúvida, mas eu decidi daí no 6º ano, que eu queria plástica, daí fiz cirurgia geral e depois plástica. Eu tô perguntando isso porque hoje, infelizmente, as pessoas têm acesso a vários tipos de profissionais, né? E é importante a gente frisar, inclusive, dessas questões de procedimentos estéticos, da necessidade e da importância de se buscar profissionais realmente qualificados que estão aptos a fazer determinados procedimentos. Quanto tempo de formação é necessário para se especializar nessa área de cirurgia plástica? Quando você decide, né? Primeiro, medicina, são 6 anos, né? A cirurgia plástica, ela não é uma especialidade de acesso direto, ou seja, você não termina a medicina e consegue iniciar a cirurgia plástica. Você precisa fazer antes uma especialidade de pré-requisito, que é a cirurgia geral. Certo. Então, hoje, cirurgia geral, daí são 3 anos, né? Você terminando cirurgia geral, que vai te dar uma base para intercorrências, para tudo, e numa base cirúrgica geral, você presta a prova para a cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Então, hoje, um cirurgião plástico, ele demora 12 anos, né, para ter uma formação. E, ao final, ele faz uma prova de título, que é uma prova que analisa currículo, prova prática e prova teórica. E daí, somente aprovado, ele ganha o título de cirurgião plástico. Olha aí, só para você entender, você que está assistindo aí, entender o quanto que... o investimento de tempo, né, e de estudo para poder ter essa capacitação. Doutora Andréa, a cirurgia plástica é uma das áreas que mais se moderniza, né? E apresenta aí muitas novidades, uso de tecnologias e tudo mais. Qual a importância, né, do profissional, do cirurgião plástico, da cirurgia plástica, estar bem atualizado sobre o que é que tem no mercado? Sim. Hoje é até um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem internet, a gente tem acesso ao que está acontecendo em tempo real. Então, se um produto ou alguma coisa é lançado na Europa ou nos Estados Unidos, a gente consegue ter acesso quase que imediato ao que está acontecendo, né? E é uma especialidade que a gente nunca pode parar, como todas da medicina, de estudar. Então, a gente, após 12 anos, né, nós somos recém-formados em plástica, vamos dizer assim. E a gente continua indo a congressos, fazendo cursos, fazendo fellows, para que a gente possa acompanhar o que existe de mais moderno e mais seguro nessa área. Entendi. Bom, a cirurgia plástica envolve questões estéticas e também de saúde, né? Mas nesse primeiro momento aqui da nossa conversa, eu queria focar um pouco mais nos procedimentos relacionados à estética, tá? Depois a gente fala mais relacionados à saúde. Doutor Ian, quais são as orientações iniciais para um paciente que chega no seu consultório, né, querendo fazer alguma intervenção no rosto, no corpo, enfim, o que é que nesse primeiro momento, o que é dito ao paciente, o que é conversado com ele? Então, o primeiro momento, o momento da consulta, é o momento mais importante antes da cirurgia. Então, uma consulta bem feita, desde uma anamnese completa. A gente vai solicitar os exames necessários para poder avaliar como está esse organismo, se esse paciente está preparado para fazer uma cirurgia plástica. E, a partir disso, solicitar os exames que serão necessários para poder investigar melhor. O paciente vai fazer uma cirurgia, independente da cirurgia que ele for fazer, a gente tem que pedir os exames corretos para poder guiar esse tratamento.
Além disso, o principal, acho que até a Andrea vai concordar comigo, o maior desafio que nós temos é alinhar expectativas com o paciente. Então, na consulta, nós temos que mostrar para ele o que é possível. Muitas vezes eles chegam e têm ideias e mais ideias sobre o que vai ser o resultado e acham que o corpo deles é igual ao corpo de um modelo, o corpo de uma atriz, um corpo de uma digital influencer. Então, a gente tem que fazer o quê? Entrar nesse alinhamento de expectativas para poder trazer o que vai, a realidade, a melhor opção possível para esse paciente. Eu diria que, assim, na consulta, esse é o maior desafio. Eu acho que é até importante auxiliar essa questão do paciente, doutora André, de diferenciar a necessidade real ao desejo da mudança estética por uma pressão social ou porque quer ficar igual a tal pessoa. E às vezes você não tem, o seu corpo não tem as mesmas características e não criar uma expectativa assim, né? Nele. Exatamente. Por isso que, geralmente, as primeiras consultas de cirurgia plástica, o primeiro encontro são consultas mais longas, para que a gente possa alinhar tudo isso com o paciente. Como o doutor Ian falou, às vezes a gente tem pacientes que vêm com expectativas que não são reais, se comparam a outras celebridades que não têm o mesmo biotipo, então eu não vou ter uma mesma expectativa de resultado, por exemplo, para uma mulher de 1,75 m e uma de 1,55 m. São biotipos diferentes. E quando a gente acaba percebendo, às vezes, que a paciente não tem ou não consegue entender, muitas vezes nós mesmos contraindicamos os procedimentos, as cirurgias, ou mandamos pensar um pouquinho, retornar depois. Então, a gente acaba fazendo ali essa orientação e esse filtro nessa primeira consulta, que acaba até demorando um pouquinho mais por esse motivo. É um trabalho também multidisciplinar? Ah, sim. Cirurgia plástica, primeiramente, a consulta inicial vai ser o primeiro passo para identificar o que é que o paciente precisa, mas, por exemplo, ao fim da cirurgia, o trabalho da fisioterapeuta, por exemplo, é de essencial importância. Hoje em dia é muito difícil você fazer uma cirurgia plástica sem associação com uma fisioterapia. Também temos enfermeiras que podem fazer o pós-operatório, troca de curativos, auxiliam o paciente no primeiro banho. Todos esses cuidados vão aumentar, ou melhor dizendo, melhorar os resultados da cirurgia. Entendi. E o que é que as pessoas devem observar para não cair em falsas promessas, né? Em algum profissional que, de repente, esteja ali oferecendo um procedimento que vai dar tal resultado, que é uma fórmula mágica, que realmente você vai ficar igual a tal pessoa. O que é que o paciente deve? Eu decidi, vou buscar um profissional para fazer a minha cirurgia. O que é que essa pessoa tem que pensar primeiro na hora dessa escolha? Eu acho assim, quando uma coisa tá boa demais para ser verdade, possivelmente ela não é verdade. Então, essas coisas assim, essas promessas muito fáceis, igual como você falou de só eu consigo, hoje praticamente todos os cirurgiões, eles têm acesso a técnicas, a tecnologias, então é muito difícil alguém ter alguma coisa que só ele, naquela clínica, no mundo todo, pode oferecer. E uma coisa muito rápida e fácil de fazer, que eu acho muito importante antes de você ir para a consulta, é você ver a formação da pessoa que você está indo. Boa. Isso é muito fácil, é só você entrar no site do CRM ou do CFM, você vai lá, põe buscar médico, você coloca o nome do profissional, daí você consegue ver se ele tem o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, a gente tem várias pessoas hoje atuando dentro da área de estética que eles, teoricamente, não têm uma formação, né, para fazer isso, e o Instagram, às vezes, faz com que a gente acredite que essa pessoa tem. Então, o principal, você entra no site, você vê se ele tem RQ em cirurgia plástica. Entendi. É muito importante. E caso a pessoa... Eu quero chamar a atenção para os riscos que uma pessoa que não faz essa pesquisa e que chega até um profissional que não esteja, enfim, capacitado, qualificado de forma adequada para realizar tal procedimento. Quais são os riscos para a saúde desse paciente? Então, esse é um ponto importante. Como você comentou no início da nossa entrevista, o Brasil é o país que tem a segunda maior procura no mundo por cirurgias plásticas. Então, nós estamos vivendo um momento de uma grande invasão da especialidade. Sim. No Brasil inteiro. Vários profissionais, tanto médicos como não médicos, estão invadindo nossa área da cirurgia plástica. E isso simplesmente vai trazer um risco muito maior para todos os pacientes.
Nós que somos cirurgiões habilitados, temos reconhecimento pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, temos experiência e aprendemos desde a cirurgia geral como conduzir cirurgias, complicações e tudo. Entendo, pessoal, toda cirurgia tem risco. Até para nós, cirurgiões que somos completamente respaldados para poder realizar as cirurgias, nós temos riscos nós estamos submetidos, desculpa, nós estamos sujeitos a ter complicações e o risco de qualquer cirurgia. Sim. Se o paciente vai e busca um profissional que nem tem essa qualificação, não tem o preparo, os riscos vão estar muito mais aumentados. Então, eu sempre, como a Andrea falou, também reforço isso. Busquem profissionais que são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não vão pelo Instagram só porque ou pelo preço também. Muitos pacientes buscam preços mais acessíveis. Isso, às vezes, é uma armadilha. Você vai entrar lá e seu corpo vai estar sujeito a complicações graves, sequelas permanentes que você não vai muitas vezes poder resolver. E vai buscar um cirurgião plástico, não vai depois para poder tentar consertar, que vai ser pior. Então, eu sempre reforço, o risco sempre existe, mas procure minimizar os riscos com profissionais qualificados. Doutora André, a senhora poderia citar alguns procedimentos que só podem ser feitos por cirurgiões plásticos? Exemplos? Então, assim, a gente tem, por exemplo, lipoaspiração. A gente tem uma normativa do Conselho Regional de Medicina que você precisa ser cirurgião geral, depois cirurgião plástico para poder estar fazendo. Sim. E o que acontece no Brasil é que os conselhos acabam delimitando o que cada profissional pode fazer. Certo. Entendeu? Então, existe uma área nebulosa ali entre legislação e o que os conselhos habilitam, né? Então, e isso tudo é muito recente. A gente está começando a ver as consequências dessas liberações agora. Então, antigamente, 4 anos atrás, era raríssimo eu atender, por exemplo, intercorrências ou problemas pós-blefaroplastia de outros profissionais, pós-lipoaspiração. Isso vem aumentando, porque, teoricamente, os conselhos permitem que esses pacientes consigam fazer, entendeu? Só que quem fiscaliza, quem entende? Então, acaba vindo para a gente. E a gente vai entrar agora, eu acho que nos próximos anos, se isso não for de alguma forma melhor regulamentado, num período muito ruim. E isso onera todo o sistema de saúde, porque não são todos os pacientes que, por uma correção, conseguem ir procurar um cirurgião plástico de forma particular ou no convênio. Sim. Eles acabam onerando até o Sistema Único de Saúde, porque eles vão parar no pronto-socorro do SUS para fazer a reconstrução ou o que seja de procedimentos mal executados. Entendi. Nossa, grave, é muito sério isso. Doutor Ian, como é que é feita a avaliação de riscos e, enfim, complicações, né? Depois dessas primeiras consultas, quando já está encaminhado, as coisas encaminhadas, como é que funciona esse cronograma, né? Antes da data da cirurgia, feito algumas avaliações, como é que é feito isso? Para estimar um risco cirúrgico, basicamente a gente vai partir de exames de avaliação clínica, exame físico e quais são as comorbidades que esse paciente pode apresentar. Então, um paciente tabagista, ele tem um risco maior de complicações, de sangramento, de deiscência. O paciente que tem diabetes, todos esses quadros clínicos podem causar um aumento de chance de complicações da cirurgia. Então, a gente não vai operar um paciente que está descompensado, um paciente que fuma, um paciente que tem um histórico de alguma doença crônica, que não está bem tratada, bem conduzida. Paciente que também você vê que não tem questões psiquiátricas a resolver. Por exemplo, existem muitos pacientes que buscam na cirurgia plástica uma solução para seu problema de casa também. Então, a gente também precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Não vai trazer complicações se esse paciente não tiver um laudo ou então um acompanhamento. São diversas causas que na consulta a gente consegue controlar. E, doutor André, a qualidade de vida desse paciente interfere eu não vou usar o termo qualidade, mas interfere no resultado que ele busca? Com certeza. Eu gosto de falar para o paciente que a cirurgia é 50%. Se ele não cuidar no pós-operatório, ele vai perder o resultado. Então, assim, ele tem que estar muito preparado psicologicamente, ele tem que estar alinhado com aquilo que ele se propôs, entendeu? Então, a cirurgia, muitas vezes, ele pode ser um impulsionamento ali, o que vai fazer você começar a se cuidar, pode, mas se você
fizer uma cirurgia plástica e você voltar para hábitos ruins, possivelmente em muito pouco tempo você acaba perdendo esse resultado, principalmente em relação ao contorno corporal. Sim. Entendeu? Cirurgias de lipoaspiração. Muitos casos, não tem? Tem bastante. Acabam não mudando o estilo de vida e... Por isso que a gente gosta de fazer essa consulta pré muito bem feita, porque a gente já vai conversando isso com o paciente antes e pergunta, esse é o momento para você operar? Você está disposta a depois assumir isso como mudanças, às vezes, exercício físico, dieta, enfim. E daí muitos pacientes acabam falando, me dá mais um tempinho, entendeu? Porque não Então, tá a gente alinha isso. Importante. Doutorinha, como é que as normas de biossegurança e esterilização influenciam na segurança dos procedimentos? Extrema importância. A infecção é um problema sério. Ninguém quer ter complicação com relação à infecção. Sim. Então, o hospital tem que estar com a CME em dia, com todos os parâmetros e protocolos de segurança para poder trazer mais controle dessa asepsia, antisepsia dos materiais, do preparo do paciente. Então, antes nós mesmos temos um cuidado no preparo do paciente, com todos esses cuidados de infecção, e o hospital também em conjunto, associando o controle da CME para poder trazer mais segurança na cirurgia. Entendi. Eu estava falando agora há pouco da questão da qualidade de vida do paciente, o quanto interfere, e aí eu vou aproveitar para trazer um quadro que a gente tem aqui no nosso videocast, que é o Mente Ativa, que é um espaço que a gente abre aqui no videocast para estimular quem está nos assistindo a buscar hobbies, a buscar, né, para além do trabalho, dessa, né, aflição nossa de dar conta de tudo, ter os momentos também de se reabastecer. E para isso eu preciso do exemplo de vocês. Eu vou começar com a doutora Andréia. Gente, doutora Andréia está aqui, eu estou aqui com a página, com algumas orientações, e a dela está toda em branco. Eita. Aqui eu vou descobrir aqui junto com vocês. Doutora Andréia, me conta, o que você gosta de fazer para além do trabalho, nos seus momentos de lazer, enfim, quais são os seus hobbies? Uma coisa que eu comecei a fazer muito depois que eu vim para João Pessoa é caminhar na beira da praia, né? E para quem foi criada no interior, né? É assim, eu vivo onde as pessoas passam férias, eu tenho essa sensação muito forte. Eu tenho 2 crianças, né? Um de 7 e um de 4, então as minhas atividades de lazer, geralmente eu tento incluí-los, né? E uma coisa que eu acho que é mais só minha, eu tô gostando de aquarismo ultimamente, nunca tinha... meu filho ganhou um peixinho, e daí eu tive que cuidar porque ele não cuidou, e disso foi desenvolvendo. É um hobby novo também, que eu tô gostando, que eu acho assim, dá uma sensação de tranquilidade, de paz. Calma, né? Isso. Que bacana. E esses momentos assim de caminhada, por exemplo, você costuma ir sempre ou vai mais no fim de semana, durante a semana consegue? Geralmente eu vou bem cedinho, né? Ou antes de eu ir para cirurgias, ou quando sou eu que levo, eu divido com meu marido, quando eu levo meus filhos na escola, eu deixo eles e já faço de manhã. Eu acho que quando eu faço de manhã, eu acho que o dia rende mais e dá mais certo, porque depois a gente fica mais preguiça, né? Mais cansada, Isso. né? Então eu sempre tento fazer de manhãzinha, que é muito bom, porque amanhece muito cedo, né? Então a gente consegue fazer isso ali antes das 7. Legal, muito bem. Doutor Ian, gosta de jogar tênis, de viajar e gastronomia. Vou começar pelo tênis. Na verdade, eu tinha falado de comer só. Ele gosta não de fazer, mas ele gosta de comer. Não sei cozinhar. Ah, não sabe? Não é gastronomia. Mas gosta de apreciar. Apreciar, com certeza. Espera aí que eu já chego lá. Vamos começar logo com o tênis. Me conte aí, você pratica tênis? Sim, eu desde os 16 anos. Eu jogo tênis, adoro, sempre foi o meu esporte favorito. Quando eu fui para São Paulo, passei um tempo sem jogar e acabou que quando eu voltei para João Pessoa, agora eu tô de vez. Então, jogo toda semana, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Meu esporte favorito. E é bem puxado, né? É muito bom. O esporte mexe muito com cardio, né? Percepção, reflexo. É muito bom. Legal. E viajar? Viajar, acho que todos, né? É muito bom. Eu acho que para mim o maior investimento que você tem é a viagem, que você ganha experiência, memória. Então, assim, eu também tenho 2 filhos, um menino e uma menina. O mais novo tá com 3 meses, então não dá para viajar muito agora. Mas em breve já vou voltar a programar as viagens. Qual foi a minha última esposa. que a senhora fez? A última? Para fora do Brasil ou para... Tanto faz. Qual foi a última?
Não, as últimas foram São Paulo e João Pessoa, todo mês, durante a residência. Eu Não, viajava mas eu digo direto. assim, de lazer. Não, de Você lazer. programou, tal, ficou de boa, Pois é, sem... faz um tempo que eu não faço uma viagem longa. A última que eu fiz foi pra. A mais recente foi pra Pipa, que a gente vai muito aqui, né? Ah, que é Pipa perto, foi né? a última que eu fiz, faz Legal. uns meses. E a gastronomia, né? Você disse que gosta, na verdade, é de comer, não de fazer. É. Aí, esse comer em casa, gosta de fazer... Sair, Ou sair, conhecer restaurantes. restaurantes, eu e minha esposa, a gente gosta muito de fazer esse tipo de programação. Sim. Então, um lazer bem. E sempre tentar também incluir os filhos juntos. A gente gosta muito de estar com eles. Pra ir a turma toda, a família inteira. Exato. Muito bem, que bom. E você, qual o seu hobby, se você ainda não sabe? Vocês acreditam que às vezes a gente já recebeu aqui convidados no nosso videocast que tiveram um trabalhão para descobrir um hobby que não tinham? Quer Oxe. dizer, ou tinham e fazia muito tempo que não, que estava esquecido. E isso é muito sério, muito interessante. Por isso que a gente faz questão de manter esse quadro, porque é uma forma da gente não só inspirar quem está nos assistindo, mas às vezes quem está participando também. Então, se você ainda não tem um hobby, se de repente você está negligenciando isso, né? Que tal aí aproveitar para descobrir, né, o seu hobby, novos hobbies, ou resgatar coisas que você faz que te deixam com a sensação de bem-estar, que te deixam mais recarregado aí para enfrentar os desafios da vida, tá bem? Voltando ao nosso tema aqui do episódio de hoje, eu queria entrar em algo muito atual e perigoso. É o perigo nas redes sociais, né? Essa democratização da informação, que tem um lado positivo, mas tem também os seus perigos. Pesquisas já mostraram, e a gente sabe pelas redes aí, que essas redes, Instagram, TikTok, enfim, influenciam no modo de vida de muitas pessoas, né? E aí tem a questão de seguir alguns padrões de beleza irreais, esculpidos muitas vezes por filtros. Ai, eu quero assim, meu rosto assado, o olho tal de jeito, tá, enfim. O meu abdômen, os seios, tem todo um estereótipo. Quais são os riscos que essas comparações, através do que é visto nessas redes sociais, podem causar à saúde das pessoas ao realizar, por exemplo, alguns procedimentos muitas vezes sem necessidade? Eu acho assim, a gente vem acompanhando alguns dados, principalmente com adolescentes, do aumento do número de depressão. E isso tem uma associação direta, né? Tem um estudo australiano que saiu com redes sociais. Inclusive, eles estão querendo barrar algumas redes sociais para menores de 16 anos, né? Então, é um excesso de informação com um excesso de comparação. E você nunca está bonito o suficiente, ou viaja o suficiente, ou faz qualquer coisa o suficiente, porque sempre vai ter alguém que faz alguma coisa melhor ou é mais bonito que você. Isso. E, às vezes, o risco é esse paciente parar num profissional que não tem ali um bom senso de chegar e falar não, não é por aí, entendeu? Então, às vezes acontece, sim, não tanto ainda, eu acho que teve alguns momentos que até foi pior, está melhorando isso um pouco aqui no Brasil, pelo menos, mas cabe daí a nós tentarmos barrar um pouco isso, né? E aquilo que a gente conversou no começo, que existem biotipos diferentes, existem belezas diferentes, entendeu? E que a gente não pode tentar deixar todo mundo igual, porque às vezes não vai combinar também com aquela paciente, com aquele tipo de corpo, e às vezes se arrepende depois, né? Doutor Ian, acredito que muito influenciados também por essas redes, os jovens estão realizando cada vez mais procedimentos estéticos e cada vez mais cedo. Existe uma idade que seja recomendável para fazer alguns procedimentos? Por exemplo, colocar prótese de silicone, fazer uma lipo, outros procedimentos? Existe uma idade, assim, mínima? Então, existe sim, existe dependendo do procedimento. Tá. A prótese de mama, cirurgias mamárias em geral, após a formação da mama da paciente, né? Existem cirurgias que podem ser feitas em crianças, como cirurgia de orelha, mas a partir de uma certa idade, determinados serviços
barram essa idade a partir de 6, 7 anos, já podem ser feitas, mas são poucos casos. A maioria das cirurgias plásticas devem ser feitas após o paciente chegar ali próximo à vida adulta e poder estar com o organismo já formado. E assim, para poder também ter, como a gente falou antes, uma noção que precisa mesmo dessa cirurgia. Sim, Às sim. vezes, como a gente estava falando, vê nas redes sociais um exemplo de uma influencer e acha que vai precisar de fazer uma lipo na barriga porque ela tem uma barriga chapada. Então, muitas vezes não precisa. Então, o paciente mais com uma noção maior uma noção maior do que ela precisa, a gente consegue indicar para ela a melhor cirurgia. Né? Entendi. E existe uma idade limite? Então, não existe idade limite. Existe o paciente que não tem condições de fazer a cirurgia plástica. Tá. Hoje em dia, com as técnicas que nós temos, que também tentando fazer cirurgias mais rápidas e focando na segurança do paciente, nós podemos fazer cirurgias em pacientes idosos, claro, respeitando o tempo, a condição clínica que ele tem para poder indicar cirurgias com tempo limite, ou então não fazer cirurgias combinadas, por exemplo. Dá para fazer, sim, cirurgias em pacientes com maior idade. Entendi. Bom, eu vou dar uma pausa aqui no nosso episódio para dar um recado a você que está aí nos acompanhando, tá? Dar uma dica aí que também vai aumentar a sua beleza, seu bem-estar, sua autoestima, sua qualidade de vida, porque vem aí a segunda edição da corrida Unimed, tá? O circuito aqui de João Pessoa. As inscrições já estão abertas. E para fazer a sua inscrição, é só você primeiro escolher qual percurso que você quer fazer. Nós temos 5 ou 10 quilômetros. Mas também nós temos o evento para os kids, a corrida kids, se você quiser levar aí a criançada, a família inteira. A gente já tem aqui, inclusive, ó, na tela, definidos as camisas, tá? E a medalha, e as medalhas também. Então, a camisa para adulta, camisa kids e também as medalhas. Já tem uma prévia aqui do kit atleta e vem mais surpresas também, tá? A gente já tem aí a camiseta, a medalha. Além disso, os cinco primeiros colocados de cada categoria vão receber aí um troféu, tá? E todo mundo que completar a prova vai receber também uma medalha. Para fazer a inscrição, o site, tá? Já tá aparecendo aí na sua tela. Então, clica aí no site para você acessar, tem a sua ficha de inscrição, você escolhe lá o seu percurso e também você tem mais informações no site da Unimed João Pessoa, tá? Venha conosco aí aproveitar a segunda edição das corridas Unimed Circuito João Pessoa, tá bom? Vocês também estão convidados, viu? Ok. Voltando aqui ao nosso tema. A gente abriu essa edição do nosso videocast falando sobre a questão mais estética e aí eu queria entrar mais na questão de saúde, gente. Queria falar sobre os procedimentos, né, cirurgias plásticas que são realizadas por questões de saúde e aí queria saber de vocês quais são as mais comuns. A gente tem... Eu acho que, pelo menos no meu consultório, o mais comum são as pacientes que perderam muito peso, né? Seja por cirurgia bariátrica ou agora, recentemente, pelo uso das canetas, né? Sim. Sempre com acompanhamento médico. E elas acabam evoluindo com o abdômen avental. E esse abdômen, ele é uma sobra de pele tão grande que compromete não só esteticamente. Alguns pacientes, eles têm assaduras, eles têm dermatite, né? E isso acaba incapacitando ali. E então... Dessa parte, para mim, o que mais chega é a questão da abdominoplastia pós grande perda ponderal. Doutor Ian. Chega bastante também, até a área que eu me especializei. Então, pacientes chegam que após perda de ponderal maciça, vem com essa queixa, que aí se torna até uma cirurgia mais reparadora do que estética, né? A cirurgia plástica, ela tem um cunho estético, com reparador. Nós também tratamos queimaduras, enfim. Mas, além desse tipo de cirurgia, vem muita busca por lipoaspiração e contorno corporal. É também a área que eu mais divulgo também, então acaba vindo mais também esse tipo de paciente. E quais são os principais benefícios, né, para a saúde e também para a qualidade de vida dos pacientes que passam por cirurgias reparadoras? Primeiro, eu acho assim, o paciente volta a ter uma imagem de si mesmo condizente
com que ele tem... As pacientes, elas falam assim, que elas se olham no espelho, elas não se reconhecem, né? Porque elas passaram por um processo de transformação e aquilo é como se fosse uma lembrança dolorosa do que elas tinham antes ali. Então, a gente percebe no retorno pós-operatório a autoestima, nem tá tudo cicatrizado, elas já voltam super felizes, assim, né? Isso falando do pós-bariátrico. A gente também faz reconstrução de mama, né? Sim. Então, muitas pacientes, elas conseguem fazer reconstrução imediata, elas conseguem sair já com a mama, mas não é o caso de todas, né? Então, às vezes, a gente tem mulheres que saem sem mama nenhuma e vêm por uma reconstrução tardia. Sim. Isso é muito importante, feminilidade, né? Você, como mulher, se olhar e voltar a se reconhecer. Quais são as técnicas mais utilizadas atualmente para essa reconstrução da mama? Hoje a gente sempre tenta fazer o mais simples, né? Tá. Então a gente tem uma escala, né? A gente sempre vai tentar colocar uma prótese, né? Submuscular, que é uma cirurgia mais rápida. Tá. Mas às vezes a paciente já fez radioterapia, é uma reconstrução tardia. A gente parte, sobe um degrauzinho na escada, a gente pode fazer um retalho de grande dorsal, que é quando a gente tira um pedaço ali do músculo das costas, né? E passa ali para frente para dar cobertura. Daí depois tem TRAN e tem a microcirurgia para casos específicos ali, no qual a paciente às vezes já passou por outros procedimentos que não deram certo e precisou subir mais um degrauzinho ali na escala de complexidade. E doutora, como é que é a recuperação? Então, depende do porte da cirurgia, né? Certo. Geralmente, se a gente consegue fazer uma reconstrução imediata com prótese, a recuperação é relativamente tranquila, né? E a paciente, ela também está focada ali em se curar. Então, ela não se incomoda tanto, às vezes, como uma paciente que fez uma cirurgia somente por estética, né? Ela tem, às vezes, outras preocupações, ela quer ver a biópsia, ela quer saber como vai continuar o tratamento. Então, são pacientes que o pós-operatório geralmente são bem tranquilos, na minha opinião. Assim, eu não tenho muito problema, elas aguentam bem, né? Se às vezes abre um pontinho, elas são bem tolerantes, sabe que no final vai ficar tudo bem. Vou fazer essa pergunta para os dois. Começar com o doutor Ian, mas gostaria que os dois respondessem, assim, como é para vocês, né, enquanto cirurgiões, saber que um procedimento, saber que uma cirurgia pode trazer mais alegria, pode trazer mais bem-estar para a vida de um paciente? Para mim é muito gratificante. Quando as pacientes retornam, principalmente nos primeiros dias, já felizes, a gente tem uma satisfação enorme por ver que essa paciente agora tem uma nova vida. Ver que ela agora se sente realizada muitas vezes com a cirurgia, ela tem uma autoestima renovada. Então, essa transformação que a gente faz com a cirurgia, associado também a um pós, claro, bem feito da paciente, otimizando o resultado, pode ser transformador na verdade, é transformador para a maioria das pacientes. E é uma gratificação enorme, né? A gente se sente muito feliz quando elas retornam. Eles estão muita procura por homem, de homem também. Mas é isso, eu me sinto muito feliz, muito gratificante. Eu atendo muita mulher pós-parto, né? E às vezes elas vêm com os maridos, mas você tá linda, não precisa, e às vezes ela tá se sentindo mal ali. E daí eu falo assim, às vezes quando a gente tá, por exemplo, numa casa, você não tá se sentindo bem dentro dessa casa, você tá morando ali, você vai morar por muitos anos, você não reforma? Você não deixa ela mais confortável para que você consiga viver ali dentro? E o seu corpo, você vai viver até você ficar velhinho naquele corpo. Então, se você não gosta de onde você tá, entre aspas, morando, não tem nada de errado em você mudar. E eu percebo assim que até os maridos que eram contra no começo, né, tinham medo, ou enfim, eles falam que valeu a pena, porque a paciente está mais feliz, está mais segura. Se ela está mais segura, ela enfrenta melhor o dia a dia, ela cuida melhor dos filhos. Então, assim, eu vejo nessa área, principalmente do pós-gestação, é muito bonito de ver. A assim. influência também disso em toda a família, em todo o entorno dessa paciente, né? Ou desse Exatamente. paciente. Né? Uma mulher decidida, uma mulher confiante, ela consegue ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, entendeu? Então, não é só estética, não é futilidade, entendeu? Você vai morar nesse corpo até você ficar velhinho, então não tem nada de errado em você melhorar ele. Muito bem. Seguinte, nós estamos encaminhando aqui para o final desse episódio, mas antes eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos assistindo, né?
Ah, Linda, que mensagem seria essa? Vocês fiquem à vontade. Que orientação final vocês gostariam de dar para quem está nos assistindo e tem interesse em fazer algum procedimento? Bem, então, vou aproveitar esse espaço para falar desse tema que eu já tinha falado no início dessa entrevista, de ressaltar a importância de buscar profissionais especializados e profissionais reconhecidos pela sociedade brasileira. Porque esse atual momento que nós estamos vivendo de intensa invasão de outras especialidades, procurando fazer cirurgias plásticas, tem trazido muitos malefícios aos pacientes. E nos nossos grupos estão cada vez mais relatos de sequelas e profissionais que não têm receio nenhum de fazer os procedimentos sem ter tanto conhecimento técnico quanto o respaldo, mas eles atraem esses pacientes e conseguem fechar esses procedimentos. Então, assim, queria reforçar isso para vocês que estão acompanhando hoje. Quando forem buscar fazer uma cirurgia plástica, busquem fazer com um cirurgião plástico reconhecido. Vocês podem usar o Google, a inteligência artificial, para poder pedir ajuda em como identificar esses profissionais. E lembrem-se que é a sua vida que está em jogo. Então, a saúde, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que dar uma prioridade nisso. Então, não pensar no mais fácil, no mais barato, no que chama mais atenção no Instagram. Procurem um profissional procurem vários profissionais, na verdade. Não uma só opinião, mas busquem um que seja um profissional qualificado, que esteja preocupado realmente em entregar segurança e resultado para vocês. E complementando o que o doutor Ian falou, a chance de você ter um resultado bom, geralmente é na primeira cirurgia. Porque você reoperar algo é muito mais complexo, né? Então, não é um corte de cabelo que vai crescer, que vai mudar. Não, você está ganhando uma cicatriz, você está mudando a anatomia. E você fazer uma cirurgia secundária é muito mais complexo, né? Então, eu acho que é válido a cirurgia plástica. Ela tem um papel na autoestima, na confiança, como eu falei. A gente lida com reconstrução pós-câncer, com cirurgia estética. É uma área muito ampla, muito linda, mas ela está banalizada. Então, a gente tem profissionais que estão entrando com cursos de fim de semana e eles acho que não sentem ainda a responsabilidade de tudo isso, porque é um peso você entrar e você mexer num paciente que está saudável e oferecer o melhor resultado, né? E o que eu acho muito triste é isso que vem acontecendo. A gente vem recebendo pacientes secundários que às vezes a gente não consegue resolver e o barato sai caro, porque a paciente acaba tendo que reoperar. Entendi. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero poder vê-los aqui em outros episódios, tá? Eu agradeço, obrigado. Obrigada a você também que nos acompanha. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal, também compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso a ele, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Conto com a sua presença, sua participação aqui em mais um conteúdo. Até lá!